Tudo bem, pessoal. Quem está pronto para um pouco de prove que estou errado? E eu trouxe o Vivek Ramaswamy, pessoal. Grandes fãs. Você é o Vivek que concorreu à presidência, certo? Sou eu. Ah, que ótimo. Tem uma pergunta que acho que todo mundo está pensando. Estou falando em nome da galera aqui. Só queria perguntar, o que vocês acham? Bacon ilimitado sem jogos ou jogos ilimitados sem bacon? Ou jogos ilimitados sem jogos, mas sem jogos? Tudo bem, próxima pergunta. Trolls não serão tolerados. Muito obrigado. Desculpa, estou muito nervoso, muito nervoso. Sim, tudo bem, obrigado. Tenha um bom dia. Posso ganhar um boné? Obrigado. Charlie, você disse que não é a favor de criminalizar a mãe por fazer um aborto. Por que isso? Como podemos criar uma lei que não tem consequências? Bom, isso tem duas partes. A primeira é que ninguém deve defender a aplicação retroativa de algo que era legal e depois passou a ser ilegal. Concordamos com isso, certo? Não importa qual seja a lei, você não pode voltar atrás. Por exemplo, se de repente o governo disser que você não pode fazer uma reunião pública como esta e isso entrar em vigor amanhã, eles não podem nos prender hoje. Essa é a primeira parte. A segunda, meu coração se compadece das mulheres que fazem aborto. Certo. Elas são enganadas e manipuladas com base em um princípio médico bem simples: a falta de consentimento informado. Não acredito que a maioria das mulheres que fazem aborto saiba exatamente o que está fazendo. Elas não recebem ultrassons, nem são informadas sobre os detalhes gráficos e brutais do procedimento. O sistema judiciário deveria focar nos abortistas que realizam o procedimento. Isso faz sentido? Quer dizer, acho que sim. Ah, mas a pessoa também está cometendo o crime, tipo, matando o próprio bebê? É o que sinto. Ela também deveria ser responsabilizada. Como podemos proibir o aborto e a mãe simplesmente ser liberada? A gente simplesmente não vai concordar. Eu só não acho que ela... Em primeiro lugar, muitas vezes nem é ela quem está fazendo o ato. Muitas vezes ela é forçada a essa situação por alguém que paga pelo aborto, alguém com quem ela teve um relacionamento ou até mesmo, em casos terríveis, cafetões. Mas a gente não vai concordar, porque eu acho que nossa postura diante do aborto deve ser compaixão com as mulheres que o fazem e justiça para da indústria que mente para elas. Ok, obrigada. Obrigado. Certo. Pessoal, vamos dar uma misturada aí. Oi, eu sou a Rachel. Embora eu discorde politicamente de muitas coisas que vocês dizem, faço parte da Bridge Pittsburgh, uma organização que acredita em promover conversas civilizadas sem gritaria. Na verdade, tenho alguns amigos do Turning Point aqui, mesmo sendo uma democrata registrada. E aí, Jesse? Obrigada por vir, Vivek. Minha pergunta é pra você. Em segundo lugar, como uma pessoa não branca e de descendência indiana, você se sente ofendido quando fazem comentários sobre a Kamala com conotações racistas? Isso te machuca de alguma forma ou te motiva a continuar representando seu partido, mesmo quando esses comentários vêm de pessoas do próprio partido? Me dê um exemplo específico. Recentemente foi dito que se a Kamala fosse eleita, a Casa Branca cheiraria a curry. Isso te ofende de alguma forma ou te dá mais motivação? Só pra constar, o Trump não disse isso. Não, seu Donald Trump não disse isso, mas ainda assim foi insinuado, já que estamos em ano de eleição. Na verdade, tenho a pele bem grossa. Sei distinguir quando é uma piada sincera e quando é alguém que realmente pensa daquela forma. Eu sei que ele não tem má intenção com os indianos, mas se for fazer uma piada, minha única regra é que ela seja aplicada em todos os sentidos, certo? Muitos indianos americanos ao redor do país têm se sentido decepcionados há bastante tempo com a falta de disposição da Kamala Harris em ouvir e se envolver com as preocupações da própria comunidade indiana americana. Isso não pode ser aplicado de forma seletiva. Uma dessas preocupações está relacionada ao mérito. Mérito para entrar na faculdade, mérito para conseguir um emprego, sem considerar a cor da pele ou aplicar discriminação. A maioria das pessoas quer uma vida melhor para os filhos. Acredito que a maioria pensa assim, independentemente da etnia. Se for considerar as preocupações reais da comunidade indiana americana, essa provavelmente está no topo da lista, e a Kamala Harris tem falhado em representá-las. Agora, sobre mim, vou ser bem sincero com você. Eu realmente acho que a gente tem visto um nível incomum, principalmente no último ano. E é estranho um pequeno aumento no racismo antinegro e anti-hispânico no país. Nunca pensei que fôssemos ver isso, mas aqui está o motivo pelo qual acho que aconteceu.
Acho que vimos isso como uma reação ao movimento antirracista dos últimos 10 anos. Porque não há forma mais eficaz de alimentar tensões raciais do que tirar algo de alguém com base na cor da pele. Quando você não recebe ajuda federal, uma vaga na faculdade ou um emprego por causa da sua cor, é natural desenvolver uma atitude negativa em relação à pessoa que foi favorecida por esse critério. Isso também está acontecendo em Springfield, inclusive. Estarei lá amanhã. De certa forma, se você coloca 20 mil pessoas que não vão conseguir se integrar a uma comunidade dentro dessa comunidade, eu entendo as pessoas que estão sofrendo com as consequências disso. Isso inevitavelmente gera uma resposta reacionária. Concordei com você sobre isso quando mencionou mais cedo. Mas não dá para responsabilizar só a resposta reacionária pela polarização. Acredito que muitas dessas políticas causaram essa divisão. Para ser franco, coloco boa parte disso na conta da Kamala Harris e do movimento que ela representa. É o que penso. Obrigado pela pergunta. Obrigado, tenha um ótimo dia. Igualmente, obrigado. Você se sente orgulhoso de debater com estudantes universitários que não estão preparados para falar diante de uma plateia como você? Espera. Você tem 30 anos. Podemos concordar com isso, certo? Você não acha isso um pouco bobo? Você é um eleitor? Sou sim. Você e eu votamos. Estou falando com eleitores deste país que vão determinar o futuro da civilização ocidental. É por isso que estou aqui, certo? Espera, como isso é diferente de um professor conversando com você? Diferente de um professor falando com você, quem é você? Bem, alguém importante o bastante para você vir até o microfone. Na verdade, quando vi esse anúncio pela primeira vez, achei que fosse uma comédia de improviso. Parecia tão ridículo que eu nem acreditei que fosse real. Você consegue ver como o Trump é popular no seu campus? Como isso te faz sentir? Isso não é comédia. Isso é um grande alerta para a Kamala Harris, porque ela provavelmente vai perder a Pensilvânia. Olha só. Não, só quero deixar claro. Há algo errado em conversar com eleitores? Não há nada de errado em conversar com eleitores. É exatamente isso que estamos fazendo aqui hoje. Um microfone aberto. Eu acho que você promove uma agenda perigosa. Como assim? Sua posição sobre o direito ao aborto, por exemplo. Lá vamos nós. Certo, então. Deixe-me fazer uma pergunta. Qual é o seu nome? Jane. Jenny. E qual é o seu entendimento sobre a posição atual do Partido Republicano em relação à intervenção federal no aborto? Eu sei que eles querem devolver isso aos estados. Então parece que você sabe que a posição atual do Partido Republicano sobre o aborto é contrária a uma proibição federal. Sim, eu entendo. Estamos falando de uma eleição presidencial, que é a eleição mais importante em questão. Sim, eu entendo isso. Esse tipo de diálogo aberto é ótimo. É bom que você esteja aqui desafiando o Charlie, e ótimo que ele esteja disposto a viajar por universidades para conversar com a próxima geração. Precisamos de mais conversas assim. Mas onde está o desacordo sobre o conteúdo? Você pode criticar o estilo ou o fato de ele estar falando com as pessoas. Mas em que exatamente você discorda? Eu discordo da forma como você edita o conteúdo e, especificamente, como você enquadra para que as pessoas pareçam mal ao falar com você. A forma como você edita seu conteúdo. Nós postamos o conteúdo sem cortes. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Insultos pessoais podem vir de todos os lados. Em que ponto especificamente você discorda do movimento conservador, do Donald Trump, do Charlie Kirk, talvez até de mim? Fui candidato à presidência no ano passado. Acho que precisamos falar mais sobre isso. Quanto mais a gente discute isso, mais forte o país se torna. Quero ouvir de você, mesmo com essa fila grande. Qualquer ponto em que você realmente discorde, algo genuíno e eu adoraria responder. Tenho certeza de que o Charlie também. Qualquer coisa relacionada a qualquer tema político em que você tenha uma discordância, vamos falar sobre isso. Ok, eu discordo de algumas leis que estão sendo propostas no Congresso e que são contra a comunidade lésbica, gay, bissexual, transgênero, queer e contra a comunidade trans em geral. Ok, então vamos falar sobre isso. Vou te dizer o que eu penso e depois quero ouvir o seu lado. Certo. Minha visão é que, se você for um adulto com 18 anos ou mais, é livre para viver como quiser, se vestir como quiser e casar com quem quiser, se tiver mais de 18 anos.
Eu concordo. Mas você não tem liberdade para doutrinar crianças nas escolas que ainda não têm idade para consentir. Assim como um jovem de 17 ou 15 anos não pode fazer uma tatuagem por conta própria, também não acho que ele deva poder fazer qualquer outra mudança até alcançar a idade de 18 anos. As linhas que eu traço são essas. Um homem pode se identificar como mulher e nadar em uma piscina, mas não pode disputar troféus em uma competição feminina. Não pode entrar em um vestiário feminino. Não pode mudar a linguagem de todos e não pode doutrinar nossas crianças com menos de 5 anos nas escolas. Concordamos que adultos devem viver como quiserem, mas crianças precisam ser tratadas de forma diferente. Se concordarmos nisso, estamos do mesmo lado. Olha, eu concordo com a maioria do que você disse. Mas eu não acho que você esteja entendendo as Implicações das... leis que estão tentando aprovar. A gente já começou essa conversa, tem uma fila enorme depois de você. Mas meu único pedido é: esqueça os ataques pessoais ou comentários sobre estilo. Foque no conteúdo. Quanto mais debatemos isso, mais forte nosso país se torna. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu não acho que você esteja focando no conteúdo. Esse é o problema. Mas ele tentou, intencionalmente, provocar conteúdo em você. E você disse: bem, estou preocupada com algumas leis que o Congresso deveria aprovar. Tenho que perguntar, de quais leis você está falando? Pode ser específica? Desculpa, eu estou muito nervosa, mas é isso que você faz. É o quê? Você coloca as pessoas sob os holofotes e... Espera aí, eu não pedi pra você vir aqui. Você veio voluntariamente pra frente da fila. Não precisava fazer isso. Você está provocando as pessoas de propósito no campus, chamando-as pra... Como? aparecer enquanto espalha sua agenda esquisita. Como assim? Que agenda seria essa? Estou confuso. Então, Charlie, eu vou dizer o seguinte. Vamos encerrar isso e seguir para a próxima pergunta. Quando eu tinha 18 anos, também aceitava muita coisa que a mídia empurrava. Isso é normal nessa idade. Você mencionou leis vagas sendo aprovadas no Congresso, supostamente hostis. Como você sabe que essas leis existem? Eu não te culpo mesmo que existam. Se for o caso, a mídia a cabo está alimentando você com essas informações. Mas vamos aos detalhes para termos um diálogo aberto. Isso é algo que aprendi nos últimos 20 anos. Acho que o problema é que estamos consumindo nossa mídia de fontes diferentes. Ambos os lados estão recebendo informações dessas fontes distorcidas. Os fatos que você apresenta nem sempre são corretos. É por isso que estamos aqui, sem nenhuma tela de televisão entre nós, para que pessoas com discordâncias reais, baseadas em políticas, possam dialogar. Acredito que é assim que vamos recuperar nosso país. Quanto à questão trans, maiores de 18 anos são livres para viver como quiserem, mas não para impor isso aos outros, especialmente às crianças. Se concordarmos nisso, fico grato pelo progresso. Obrigado. Discordâncias, sim. Gosto disso. Um cartaz muito interessante. Diz, direita em Biden. Fiquei curioso. Fiquei bem curioso. Podemos trazê-los mais pra frente. Como vai? Meu nome é Kund. Também sou um eleitor de primeira viagem este ano. Não sou de esquerda nem de direita, sou independente. Mas queria saber quais são os valores e princípios fundamentais que te levaram a se tornar republicano. Não sou o melhor exemplo para responder, porque não sou político de carreira, sou empresário. No ano passado, concorri à presidência dos Estados Unidos da América como republicano. Mas repeti inúmeras vezes, e talvez isso tenha irritado algumas pessoas do partido, que eu não estava concorrendo como republicano, mas como americano. O que realmente me importa são os valores pró-americanos. Derivo meus valores como líder político no país a partir da Declaração de Independência e da Constituição dos Estados Unidos da América. Eu acredito que as pessoas que elegemos para governar, mesmo que sejam pessoas com quem eu discorde, devem ser as que governam o país. Elas deveriam governar, e não os burocratas não eleitos que colocam fantoches no poder. Como o presidente dos Estados Unidos da América, estou apontando para o Biden, ele nem sequer está governando o país. Nós o chamamos de presidente dos Estados Unidos da América, mas ele não está realmente no comando. Isso não é democracia. Acredito que a pessoa mais capacitada deve conseguir o cargo. Defendo a liberdade de expressão e o debate aberto. Se você quer se considerar independente, isso é algo muito positivo. Defenda os valores consagrados na Constituição e na Declaração de Independência, mesmo que, daqui a 50 anos, o Partido Republicano os abandone, continue sendo uma pessoa de mente independente.
Se isso acontecer, eu não serei mais republicano. Vale lembrar que o Partido Republicano foi o partido que se opôs à escravidão quando Abraham Lincoln era presidente. E é o partido que se opõe à escravidão até hoje. Mas se isso mudar no futuro, eu deixarei de apoiá-lo. Sou a favor do movimento pró-americano. E eu voto e concorro como republicano, porque atualmente esse é o partido pró-americano nos Estados Unidos. Sou conservador e voto no Partido Republicano porque acredito que os fundadores estavam certos. Acredito que os fundadores compreendiam a natureza humana. Acho que eles entenderam o modelo de governo e sabiam que as pessoas são melhor atendidas quando a liberdade é reconhecida como vinda de uma fonte divina e não concedida pelo governo. Que o poder descentralizado é o melhor. Que 3 poderes com pesos e contrapesos e o consentimento dos governados são a forma correta de governar um país. O movimento conservador entende e valoriza nossas raízes, que remontam ao ano de 1776, e busca responder à seguinte pergunta: estamos realmente seguindo a visão dos fundadores deste país? E são nesses valores que eu me apoio. Tudo certo. Obrigado, pessoal. Aquele cara quer ser ouvido. Tudo bem, ele vai subir. Ele quer ser ouvido. Um segundo só. Vamos dar uma chance pra ele, senão vamos ficar aqui a noite inteira. É fascinante. Direita em Biden, sim. É um novo movimento que eu e meu colega de quarto começamos. Estamos tentando fazer decolar. Eu acho que o Partido Democrata virou as costas para o Joe Biden rápido demais. Foi da noite para o dia. Uma noite todos o apoiavam, e na manhã seguinte, no Twitter, já diziam que não votariam mais nele. Ele perdeu o apoio da noite para o dia. Nada é mais antidemocrático do que isso. Achei que viria uma discordância. Obrigado, concordo com você. Concordo totalmente. Então, imagino que você seja alguém mais inclinado ao liberalismo. Eu diria que a maioria dos meus ideais se alinha com os do Joe Biden. Tudo bem. Mas por que você acha que os democratas, que se dizem o partido da democracia, conseguiram remover tão facilmente um candidato? Isso não deveria incomodar mais gente? Não acho que seja algo exclusivo do Partido Democrata. Os republicanos provavelmente fariam o mesmo. Acho que o problema é o sistema bipartidário em si, essa é a minha opinião. Então você sabe, olha, eu quero dizer, Charlie e eu temos isso em comum. Não temos medo, e não tivemos medo de criticar o Partido Republicano quando necessário, certo? Eu apenas acho que, tanto no sistema político atual em geral, o que temos? Temos um monte de fantoches, que são manipulados pela classe gerencial, incluindo uma classe de mega doadores que usa políticos como peões. Você vê no Partido Democrata, você vê no Partido Republicano. Vivemos um momento singular na história do Partido Republicano. Diferentemente da maior parte da minha vida, o atual candidato republicano é, por acaso, um bilionário independente e... Você pode discordar de suas políticas, mas ele não é controlado pela máquina. As pessoas podem não gostar dele por vários motivos. Mas o que provavelmente temos em comum, como pude ver pelo seu cartaz, é o que eu disse antes e direi novamente. As pessoas que elegemos para administrar o governo devem ser as que realmente administram o governo. Joe Biden não teve liberdade para fazer isso. Se concordarmos, chamemos de acordo em vez de desacordo. Eu acho que o problema é, embora Donald Trump seja um bilionário por direito próprio, se você olhar, sabe, Comissão Federal de Eleições versus Citizens United, o caso da Suprema Corte, Donald Trump também está recebendo uma quantidade insana de dinheiro de doadores privados, sabe, 5 a 6 Kamala Harris. Está, na verdade, recebendo muito mais... Quer dizer, eu sei que é tipo, sabe, 300 milhões, 400 milhões. Eu não acho que seja 5 vezes, é? Nem de longe é 5 vezes mais, não acredito que seja isso. Se você quer remover o dinheiro excessivo da política, encontrará aliados aqui para pensar em maneiras de fazer isso. Sua aparência é estranha, mais do que segredos abertos relatam. Ok, acho que é uma cruzada admirável. Obrigado. E gostaríamos de publicar nas nossas redes sociais. Claro. Acho isso interessante. Sim, eu acho que é um movimento único. Eu só gostaria que mais pessoas considerassem Joe Biden para 2024. Eu acho que viramos as costas para ele muito rápido. Ok. Qual é o seu nome, cara? Eu sou Ryan... Qual é o seu sobrenome? Ryan Farah. Ryan Farah está iniciando um movimento, vamos ver como? Ele está tentando mudar o mundo. Obrigado, foi ótimo conversar com vocês. Obrigado, Eu sou Júlia, também sou uma eleitora de primeira viagem. Tenho apenas uma simples pergunta de sim ou não. Se a única maneira de proibir o aborto para sempre fosse trazer de volta a escravidão, você faria isso? Não. Não.
Não, eu não traria de volta a escravidão pra tentar limitar o assassinato, não. Ok. Bem, que tipo de pergunta absurda é essa, né, a propósito? Só tô curiosa. Apenas sim ou não? Posso te fazer uma pergunta, então? Claro. Se a única maneira de limitar o sofrimento humano é proibir o aborto, você proibiria o aborto? Diga isso novamente. Pergunte isso novamente. Se a única maneira de limitar o sofrimento humano é proibir o aborto, você proibiria o aborto? Não. Foi uma resposta honesta. Ok. Foi uma resposta honesta. Sim, eu apenas... Provavelmente discordamos bastante de você sobre isso, mas obrigado. Quando você acredita que a vida começa em sua estimativa? Eu só queria fazer uma pergunta de sim ou não, só isso. Não, claro, mas quando a vida começa? Isso é tudo que eu queria perguntar. É um sim ou não? Ok, eu poderia dizer que você pensou profundamente sobre este tópico. Ok, obrigado, ótimo, próxima pergunta. Sim, você pode subir de nível. Pessoal, vocês podem me fazer um favor? Se vocês são apoiadores, deem espaço para os desacordos, por favor. Ok, obrigado. Olá, senhores. O Kirk e o Ramaswamy, certo? Sim, acertou a pronúncia, eu aprecio isso. Eu quero deixar claro que não sou conservador. Sou bastante comprometido com a esquerda. Desculpe, sempre tenho problema com microfones. Quero deixar claro, não sou conservador. Sou um católico de esquerda comprometido, mas tenho curiosidade sobre o que os conservadores pretendem conservar quando se deslocam para a esquerda toda vez que a janela de Overton se move? Tópicos como integração, movimento pelos direitos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais e imigração parecem ter sido influenciados pelos aparelhos ideológicos do Estado. Assim como a escravidão, considerada errada atualmente, foi resultado de 150 anos de educação patrocinada pelo Estado. Da mesma forma, temos 50 anos de promoção da integração, algo que não sou contra. Essas são coisas muito boas, mas parece que movimentos conservadores no passado sempre falharam em conservar questões sociais específicas como essa. Você disse que era um católico de esquerda? Católico de esquerda, sim. Isso é incrível. Conservador social, liberal fiscal. Isso é justo. Eu não diria que isso é um católico de esquerda, porém. Você é algo diferente, então. Sim, é como sim, tipo de um... Justo o suficiente, sim. Partido da Solidariedade Americana, tipo de... Sim, mas não como a teologia da libertação. Posso concordar parcialmente com isso, mas não muito. Como Oscar Romero é um santo, eu diria. Então, o que você está tentando identificar é um pouco de uma falácia lógica. Você está dizendo que não... Ok, a escravidão é ruim, a segregação é ruim, mas há outras coisas que valem a pena conservar, como a família. Sim. E é nisso que estamos enfatizando, correto? Meio que sim, mas vocês estão apenas indo, eu acho que a família nuclear tem sido, de certa forma, a morte da América em muitos aspectos. Precisamos de lares multigeracionais. Minha mãe não cresceu em uma família nuclear, ela morava com o avô. Os lares de família única dos anos 50 são muito destrutivos para os Estados Unidos da América, na maneira como percebemos as coisas, como simplesmente mandamos os idosos para... É um ponto inteligente, mas eu acho... Antes de tudo, vamos analisar isso em um contexto político, deixando de lado o contexto religioso, ao qual adoraria retornar posteriormente. De um contexto político, você tem 8 vezes mais chances de se formar no ensino médio e 10 vezes mais chances de não acabar na prisão se crescer em uma família com 2 pais, em vez de uma família monoparental. Além disso, tem mais chances de acabar na pobreza se crescer em uma família monoparental. Acredito que a família nuclear tem sido o maior bloco de construção não apenas dos Estados Unidos da América. Isso é verdade para as sociedades ao longo do tempo. Mesmo remontando a Aristóteles, acreditando que a polis foi construída apenas em torno de uma forte unidade familiar. É muito pessoal para mim, as pessoas costumam usar a palavra privilégio. Ok, bem, quero dizer, eu na verdade não cresci em riqueza. Eu cresci com o privilégio máximo de ter 2 pais em casa, nos incutindo a crença na família e... Acreditar em Deus é inerentemente bom, inclusive economicamente, em termos de resultados econômicos e sociais. Concordo que a família multigeracional é provavelmente mais ideal que a nuclear, mas a nuclear é melhor que a monoparental? Sim. Não vejo como nuclear ou incompatível. Estamos criando nossos filhos com os avós em casa. Acho que é uma fase de degradação, eu diria, da nossa sociedade. Sim, isso provavelmente é justo, mas quero dizer, acho que multigeracional é uma coisa realmente bonita. Eu concedo esse ponto. Totalmente. Então qual que é o desacordo? Nuclear embutido em multigeracional? Bem, eu acho que minha pergunta original era
Já que você também concorda que a família nuclear é uma degradação comparada à multigeracional. Sim e não. Sim, de certa forma, sim, obviamente. Mas, tipo, o que os conservadores conservaram em questões sociais? Quer dizer, 20, 30 anos atrás, um candidato à presidência não poderia ter dito que o casamento gay estava bem... Ah, sim, ok. Então não discordo financeiramente de legalizar o casamento gay? Bem, essa é uma boa pergunta. Nós revogamos Roe versus Wade. Isso é um grande negócio. Era meio que uma carta morta, com exceção de casos como Casey. A questão do Roe era sobre viabilidade, subindo para 15 semanas. Então há outros casos bem específicos. Em 1992, no caso Casey sobre planejamento familiar, a decisão de Anthony Kennedy levou à derrota por 5-4. Então eu estava pensando que a jurisprudência e coisas assim realmente fazem... Mas e se os conservadores realmente conservassem? Não basta. Não basta, mas revogamos a decisão Roe v. Wade. Os direitos às armas estão mais fortes do que nunca neste país, o que eu acho ótimo. Proteções da Segunda Emenda. Ronald Reagan proibiu metralhadoras, no entanto. Concordo que podemos criticar certos indivíduos. Trump, por exemplo, proibiu estoques de armas. Se a sua alegação é que o movimento conservador não tem sido bom o suficiente para desacelerar a máquina da esquerda, você está totalmente certo. Sim, eu não discordo. Não acho que o objetivo deve ser desacelerar. Meu problema com você é que sempre vai para a esquerda com a janela de Overton. Quer dizer, então você ouviu a minha discussão sobre aborto mais cedo ou sobre coisas trans? Eu não concordo com você sobre o aborto. Quero dizer, eu sou contra Griswold vs Connecticut, ou qualquer coisa. Connecticut Griswold acho que foi ainda pior do que Roe v. Wade em termos de decisões da Suprema Corte. Quero dizer, porque lá você também chega ao... Entendo. Não vou me aprofundar nesse assunto. Esse cara é filosófico. Vou te dizer uma coisa, não sei se Charlie e eu conversamos sobre isso, mas vou te dizer onde estou. No ano passado, dei palestras sobre o que acontece quando aquilo que você tenta conservar não existe mais. Eu acredito que o movimento conservador precisa se reinventar atualmente. Acho que perdemos esses ideais fundadores. Então, não estamos no modo de apenas defender uma coisa, defendemos o castelo. O castelo está vazio. Então agora é o momento em que realmente temos que reconstruir a coisa. Em alguns casos, a partir de um edifício limpo é um momento emocionante. Encerrarei com uma questão filosófica. Diferentes pessoas são programadas de maneiras distintas. Geralmente, pessoas liberais progressistas têm uma natureza mais criativa, enquanto conservadores têm um padrão de pensamento de conservação. O paradoxo para o movimento conservador é que precisamos de líderes com mentalidade criativa de criador, pois buscamos conservar. De tantas maneiras, na verdade, deixa de existir, então foi uma pergunta profunda. Poderíamos continuar essa conversa de um modo que não mantenha todos como reféns. Para concluir, você apoiaria a expansão do bem-estar social porque o aborto é frequentemente uma questão econômica, exceto em casos como estupro, incesto, risco de vida para a mãe na França. Mas você defenderia mais assistência social para ajudar nesses casos? Problema econômico? Também. Você não gostaria de evitar isso? Isso soa maléfico para mim. Isso é um ponto interessante. Nós expandimos o bem-estar social, gastando 20 trilhões de dólares nos últimos 60 anos. Isso fez os abortos diminuírem? Eu não acredito que sim. A resposta é não, aumentou. Então, na verdade, quanto mais gastamos com bem-estar social, mais abortos temos. Você está partindo de uma premissa errada. As pessoas não fazem abortos por falta de recursos, mas sim porque não consideram o feto uma vida humana. Quero dizer, eu já vi moradias sexuais, é bem difícil lá fora, como muitas coisas. Eu não estou duvidando disso. No entanto, você e eu concordamos que as pessoas matam ou não matam, independentemente de acreditarem que é certo ou errado. Não se você está dirigindo um Cadillac ou uma bicicleta. Muito obrigado. Obrigado. Você... Ok. Caramba. Fale diretamente no microfone, por favor. Tudo bem. E aí, Charlie? Como está o seu chá em primeiro lugar? Meu chá, está bom. Obrigado. Tudo bem. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar por que você está gastando seu tempo debatendo com estudantes universitários em vez de pessoas que têm treinamento ou experiência em mídia semelhante à sua? Quero dizer... Já foi perguntado. Você é um eleitor. Eu sou... Estamos conversando com eleitores no estado-chave da Pensilvânia, o que não deveria ser feito. Quer dizer, eu estou bem com você fazendo isso, só parece um pouco assimétrico. Nós queremos vencer a eleição, certo? Então, muitos conservadores vêm a este campus? Não, realmente? É por isso que estamos aqui, certo? Sim. Desacordos você pode superar? Sim. Uau! Olhe para todos esses desacordos. Eu sei, leva algumas horas. Sim.
Olá, eu tenho um desacordo com vocês. Eu acredito que o colégio eleitoral é injusto e deveria ser abolido. E senhor Ramaswamy, já que você se candidatou à presidência, gostaria de ouvi-lo primeiro. Entendo. Isso é comum e muito importante para o Charlie. Ah, tá bom. Vamos começar com isso. Bem, eu acho que essa é uma ótima pergunta para fazer ao Charlie. Eu gosto disso. Vamos começar com isso, então tenho certeza que estou respondendo à pergunta: qual é a definição de justiça? Ok, então falamos muito sobre programas como diversidade, equidade e inclusão e esse tipo de coisa. E pessoas sendo injustamente colocadas nessas posições, eu acredito que o colégio eleitoral é diversidade, equidade e inclusão para o Partido Republicano, onde Hillary Clinton ganhou o voto popular, mas perdeu a presidência por causa do colégio eleitoral, porque ele dá mais poder aos estados rurais, dando-lhes os votos eleitorais. Você acredita que o Senado é injusto? Eu acredito que o Senado precisa existir. Ok? Então, porque esse é o princípio todo, é que não vivemos apenas em uma democracia direta. Vivemos em uma república constitucional. E isso significa algumas coisas. Primeiro, significa que somos realmente uma união de estados. Não somos apenas uma reunião aleatória de massas de terras geográficas chamadas estados, que chamamos de união. Isso significa algo onde parte disso é democracia representativa direta. Mas parte disso também é garantir que os estados realmente tenham uma palavra relativa no processo. É assim que você obtém o Senado versus a Casa para equilibrar. A mesma coisa com relação à história do colégio eleitoral. Isso é para garantir que estamos sendo cuidadosos sobre a etapa de quem é realmente o presidente dos Estados Unidos da América, enquanto canalizamos a vontade democrática através do modo consagrado em nossa Constituição. E aqui está a maior diferença entre uma república e uma democracia. Isso é relevante para muitos jovens. Em uma república constitucional não é apenas sobre o que você consegue, certo? Na democracia você tem um voto. Você pensa sobre o que significa ser um cidadão, sobre o que você consegue. Em uma república constitucional é também sobre o que você dá, seu dever cívico para com o país. Os pais fundadores imaginaram eleitores que conheciam algo sobre a nação. Imigrantes legais precisam passar em um teste de cidadania antes de votar, mas a triste verdade é que a maioria dos eleitores falharia nesse teste hoje. Isso faria nossos pais fundadores se revirarem em seus túmulos. Precisamos superar a ideia de que somos uma democracia direta. Na verdade, somos uma república onde as pessoas têm responsabilidades e os estados têm poder distribuído para garantir que 2 cidades em Nova York e Califórnia não governem quem lidera os Estados Unidos da América. E eu vou resistir. Olhe para os atuais estados em disputa. O estado com a maior população negra do país está recebendo muita atenção por causa do colégio eleitoral. A Geórgia, um dos estados com a maior população negra do país, a Carolina do Norte, está recebendo muita atenção. Atlanta, uma das maiores áreas metropolitanas do país, receberia atenção mesmo sem seus 16 votos no colégio eleitoral. Bem, mas o Partido Republicano tem uma vantagem. Eles têm estados como Wyoming, onde quase ninguém mora. Vamos ser consistentes. Bem, em primeiro lugar, 700 mil americanos moram lá. Então, não vamos menosprezar nossos concidadãos. Ok, mas por que o voto deles vale mais do que o meu? Quem são do Texas? Espere um segundo. Rhode Island e Havaí são pequenos, e isso ajuda os democratas, certo? Sim, eu acho que isso também é ruim. Entendi, mas isso não beneficia só os republicanos. O que isso faz é exigir que os candidatos, como Vivek colocou adequadamente, tenham uma preferência por estados. Não somos um projeto nacional, primeiramente. Somos uma coleção de estados soberanos que se unem como um projeto nacional. E os fundadores queriam uma maneira descentralizada de realizar eleições. E eu acho que é realmente uma coisa muito boa que este estado, que é incrivelmente diverso, muito difícil de ser capaz de ganhar, determinará toda a eleição. Eu acho que a Pensilvânia é um ótimo retrato do país. E vocês recebem bastante atenção por isso. No Texas, pode-se dizer que um dia o estado pode se tornar um campo de batalha. A questão sobre o colégio eleitoral é que certos estados-chave ganham ou perdem importância. Ohio costumava ser um estado de campo de batalha. Agora, o Arizona é um estado de campo de batalha. A Geórgia nunca costumava ser um estado de campo de batalha. Agora é. A Flórida costumava ser. E então o que o colégio eleitoral faz é forçar os candidatos a irem para lugares fora do corredor costeiro e conquistar os eleitores das pessoas que realmente fazem o país funcionar, como Pensilvânia, Wisconsin, Geórgia e Michigan.
Isso não responde à pergunta de por que o voto de alguém em Wyoming, com 3 votos para 70 mil pessoas, tem mais peso do que no Texas. 700 mil. 700 mil contra os 38 do Texas para 30 milhões. Isso não faz sentido para mim. Bem, isso é realmente proporcional, porque é proporcional. Porque, ok, então você aboliria Wyoming como estado. Para ser consistente, Wyoming deveria existir como um estado? Absolutamente. Mas o voto deles deveria ser o mesmo que o meu, então. Eu tenho uma solução para isso. Abolir o colégio eleitoral? Bem, não é a que eu fiz, é a solução que nossos pais fundadores fizeram, que é que se não gostamos dos Estados Unidos da América, temos uma maneira de mudá-lo. É uma emenda constitucional. Então você concorda comigo? Eu não concordo com você, porque eu não votaria nisso. Mas, se você acha isso antidemocrático, há uma forma de mudar. Se 3/4 das pessoas do país quisessem mudar, isso mudaria rapidamente. E há um mecanismo para lidar com isso, assim como o cavalheiro anterior que estava fundando um movimento. Poderia haver um movimento pedindo uma emenda constitucional para abolir o colégio eleitoral, mas eles não convenceram pessoas suficientes no país de que isso vale a pena. O motivo é que havia uma justificativa para isso. A maioria das pessoas, ao pensarem sobre o assunto, concordam. Charlie e eu concordamos em uma votação popular nacional sem ponderação. Então você está falando sobre derrubá-lo através de uma emenda constitucional. Wyoming não recebe mais votos. Você está se referindo a 3/4 dos estados em geral e 3/4 do voto no Congresso, que é uma representação proporcional. Então há uma maneira de consertar isso que nossos pais fundadores. Quer dizer, esses caras eram gênios, eles incorporaram isso ao sistema. Eu concordo, eu amo meu país. Eu sou um patriota como... Se você convencer seus cidadãos disso, talvez seja verdade em 50 anos. Não acreditamos que a maneira majoritária de fazer eleições seja a melhor, nós pensamos. Por que não? Não somos uma democracia majoritária de cima para baixo, mas sim um país descentralizado de estados soberanos. Isso nos diferencia de países como França, Alemanha, Bélgica e Reino Unido. Nossa forma de governo é de baixo para cima, não de cima para baixo. A Alemanha também tem governos estaduais fortes? Na verdade, não tanto. Durante a Covid, os decretos na Alemanha vieram diretamente do governo centralizado. Não é como se eles não tivessem províncias como a Baviera, que não tinha uma política de Covid diferente de... Sabe, Berlim, eles não tinham na América. A Covid foi um ótimo exemplo de por que temos estados descentralizados. Os estados puderam tomar decisões diferentes. A Califórnia perdeu a cabeça. Eu não discordo de você nisso. Eu amo nosso país. O que estou dizendo é que você não abordou por que alguém em Wyoming deveria importar mais. A base do colégio eleitoral do que eu no Texas não faz sentido. Eu rejeito a estrutura. Uma pessoa, um voto. Não é assim em eleições presidenciais. Não é uma pessoa, um voto. O sistema é majoritário. É uma democracia. Ao invés disso, são os estados que recebem apropriado... Mas você não me disse por que isso é melhor. Você me disse que... Somos um governo de baixo para cima, que descentraliza o poder e exige que os líderes ouçam as necessidades, desejos e preocupações. Não vamos concordar em tudo aqui e tudo bem. Vou te dar uma imagem, mas infelizmente não posso te mostrar agora. Mas você pode procurar, certo? Alguém fez essa imagem de como o mapa eleitoral poderia parecer se o colégio eleitoral fosse abolido. Você teria 2 pontos azuis no mapa dos Estados Unidos da América. Um próximo a Nova York e outro na costa oeste da Califórnia. Como texano, garanto que haveria vários pontos azuis. Em teoria, você poderia ter uma eleição onde apenas 2 manchas azuis do mapa elegeriam um presidente azul, mesmo que o restante do mapa fosse inteiramente vermelho. O contrário também é possível. A resposta é que isso pareceria injusto para muitos outros estados que merecem ser respeitados como estados na União. O Senado, a Câmara e o Colégio Eleitoral existem para equilibrar a forma como os estados soberanos integram a União. Eu sei que você pode não achar isso persuasivo, essa é a razão. Porém, se você persuadir pessoas em todo o país, seria possível revogá-lo através de uma emenda constitucional. E isso não ocorreu nos primeiros 240 anos da nossa Constituição. Muito obrigado. Acho que a escolha de Donald Trump por J.D. Vance como vice foi questionável. Como alguém de visão moderada, penso que Vivek, Marco Rubio ou outro nome poderiam ter unido melhor o partido e construído uma coalizão mais forte para os republicanos vencerem a eleição. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Quer dizer, você obviamente está me elogiando, eu aprecio isso. Mas vou te dizer, eu conheço o J.D. pessoalmente, eu na verdade fui para a faculdade de Direito com ele. É uma maneira rara de conhecer alguém muito antes da política, sim. Nós éramos fãs dos Bengals, nós dois crescemos em Cincinnati, sabe? Grande Cincinnati. Há cerca de 10, 50 minutos, um do outro, até que tínhamos 6 anos. Ele é
Eu posso dizer isso de uma maneira que muitas pessoas podem não saber ao ver alguém na televisão, sabe? Para fazer todas as perguntas sobre o caráter da liderança, ele é um homem cujo caráter pessoal, como pai, como marido, como amigo, eu posso apenas atestar isso. Independentemente das visões políticas, é o tipo de pessoa que você quer na política americana hoje. E eu acho que se mais pessoas puderem ver isso em todo o país, elas entenderão por que eu acredito que ele será um ótimo vice-presidente. Agradeço sua resposta sincera e comentários gentis. Muito obrigado. E então eu tenho outra pergunta. Para onde vai o Partido Republicano após Donald Trump? Qual é o futuro do Partido Republicano? Acredito que há alguns caminhos a serem escolhidos. Aqui está onde eu acho que precisamos ir. Enfrentaremos este debate. Queremos substituir um Estado babá de esquerda por um Estado babá conservador? Na minha opinião, é para onde o Partido Republicano deve ir. Slogan de 3 palavras: feche tudo. Entre lá, feche a burocracia federal, o Estado babá de política externa e doméstica, reviva o orgulho neste país. O próximo passo-chave e inconfundível para chegar lá é colocar Donald Trump na Casa Branca, por isso estou apoiando eles. Não terminamos. Novembro não é a linha de chegada. Novembro é a linha de partida. Muito obrigado. Sem discordâncias, eu posso ver você. Sim. Temos uma discordância. Ajuste o microfone. Parece que as discordâncias surgem depois das aulas da tarde. Oi, senhor Ramaswamy. Oi, senhor Kirk. Então, meu nome é Brandon. Eu. Oh, garoto. Tem muita gente lá atrás. Eles não gostam muito de você. Então, descubra qual é a minha principal discordância com vocês. Na minha opinião, acho que são um pouco isolacionistas. Vocês se consideram isolacionistas? Eu não me consideraria. E você, Charlie? Somos América em primeiro lugar, não somente América. Você poderia elaborar mais sobre essa posição? Eu estava prestes a fazer isso. Desculpe, somos América em primeiro lugar, mas não América somente. Ok. E aqui está o que isso significa. Eu não sou um intervencionista, ok? Eu acho que nossa política externa deve refletir o que melhor avança os interesses da América. Resumindo em uma frase de efeito, temos muitas perguntas para responder. É do interesse da América fornecer proteção e garantias de segurança para aliados? Muitas vezes é. Tem uma regra básica. Você deve pedir a eles para pagar pelo menos a sua parte justa. Sou contra o Estado babá no âmbito doméstico, mas preciso ser coerente. Sou contra o Estado babá internacionalmente e a OTAN é um exemplo disso. Certo, a maioria dos países da OTAN não paga o valor mínimo. No tratado da OTAN, eles já concordaram em pagar 2% do produto interno bruto em despesas militares para a defesa nacional. Atualmente, a Alemanha está arbitrando os Estados Unidos da América. Eu acho que isso está errado e que o tio Sam se tornou o tio otário. Nunca mais tio otário. E não é só pelo dinheiro. As pessoas acham que falo isso pelo dinheiro. Ele importa. Temos 34 trilhões em dívida nacional que recairá sobre sua geração. Mais pesado do que essa mochila que você está usando quando você crescer. Eu agradeço isso. Então já é pesado, você está sentindo o peso disso. Mas não é apenas pelo dinheiro. Outras nações são mais propensas a iniciar guerras. Quando não suportam o custo total dessas guerras, é um conceito que você chama de risco moral na economia. Onde você não suporta todo o risco que assume. Não é apenas o seu dinheiro de contribuinte. Nem mesmo eu e Charlie estaremos aqui antes da maioria de vocês. É o seu dinheiro e dívida nacional futuros. Além disso, é mais provável que te arraste para uma guerra, pois outro país não tem incentivo para arcar com os custos se os Estados Unidos da América estão subsidiando. Não sou isolacionista, mas acho que aqueles que apoiamos devem pagar sua parte justa. Isso não é pedir demais. Ok, então eu diria que é muito interessante você dizer isso, porque eu sou pessoalmente um intervencionista. Eu acredito na ideia de que somos a cidade na colina, somos o farol também, somos a polícia do mundo. E nesse papel devemos manter um mundo que tenha democracia livre e funcional. Ou seja, por exemplo, você estava falando sobre a guerra do Iraque mais cedo. Na minha opinião, a guerra do Iraque foi justificada. Não pelos motivos alegados de armas de destruição em massa, mas pelo que Saddam Hussein estava fazendo com a população curda no Iraque, gaseificando-os. E gaseificando seu próprio povo. Acredito que seja a responsabilidade do povo americano, como portadores da tocha da democracia, entregar essa democracia e... Muitos republicanos podem concordar com você, Charlie, mas eu discordo. E é isso que eu entendo. Eu entendo, sim. Dick Cheney definitivamente concorda. Estou apenas curioso. Iraque, Afeganistão, Líbia, partes da Síria, Ucrânia.
Você acha que esses são sucessos? Então eu diria que depende de como você avalia um sucesso. Mas eu diria particularmente o Afeganistão. Afeganistão é o principal ponto de falha. Apesar de o Iraque ser relativamente estável, é um caso moderado. É controlado pelo Irã. Sim, é moderado. Mas para o Afeganistão, esse é o verdadeiro fracasso, onde acredito que a administração Biden realmente falhou. A estratégia de saída não foi mal operada, mas não deveríamos ter saído. Deveríamos ter garantido que o governo estava pronto e disposto a cuidar das pessoas. Vamos tentar concordar com algo. Se você tivesse que escolher, embora não precise, a fronteira americana deveria ser mais importante que as guerras no exterior? Eu diria que deveria importar igualmente. Deveria ser igual. Sim, acho que nossa fronteira deveria ser tão importante quanto acontecimentos no exterior. Acho que nosso status como uma potência mundial, como a superpotência do mundo, não é apenas que temos fronteiras aqui internamente, mas temos fronteiras no exterior que são, eu acho que você poderia dizer, mais efêmeras ou o que seja. Elas ainda são nossa fronteira com, tipo, a Rússia, por exemplo, com a OTAN. Essa ainda é uma fronteira que devemos focar e prestar atenção. Nós estamos. Eu apenas acredito que a Alemanha precisa pagar mais que os demais aliados da OTAN. Nisso eu concordo. Provavelmente queremos ir para a próxima pergunta. Poderíamos passar o dia todo nisso. Você está me puxando. Nós amamos esse tópico. Mas eu te amo. Quer dizer... Eu tinha esperança em você, Vivek, mas tipo, eu sou um democrata pessoalmente. Mas tipo, e me desculpe, você sabe, tanto faz. Sou católico, mas eu basicamente acho que você era muito bom. Só discordei da sua política externa. Mas, Jill, como um intervencionista você achou seu lugar? O Partido Democrata apoia guerras imprudentes, invade terras estrangeiras e vira as costas para o povo americano. Você está certo sobre isso? Não, eu não estou dizendo isso sarcasticamente. Quer dizer, você sabe, sim, você é honesto. Você é real, você é realista, não vou mentir. Nosso partido acredita que o Iraque foi um erro, a Líbia é um problema grave e o Afeganistão foi uma ação equivocada. Sim, conseguimos ter uma conversa séria porque você é honesto sobre isso. Muitos republicanos e democratas tentam fingir o contrário e eu agradeço. Sim, eu acho que esse é um problema com a política. Falta de honestidade.